Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. Que bom que você está aqui. Antes de correr para as preocupações deste dia, antes de olhar as mensagens no celular ou pensar em tudo o que precisa resolver, faça apenas uma coisa: permita que Deus fale primeiro ao seu coração. Talvez esta semana tenha passado mais rápido do que você imaginava. Você acordou cedo todos os dias, correu de um lado para o outro, resolveu problemas, cuidou da casa, foi trabalhar, cuidou dos filhos, dos pais, do marido, da esposa, de tanta gente. E no meio de tudo isso, talvez tenha sobrado muito pouco tempo para cuidar de você. Há pessoas que passam o dia inteiro cercadas de gente, mas carregam uma solidão que ninguém percebe. Há quem sorria durante o expediente, converse normalmente, responda, tá tudo bem, mas quando fecha a porta de casa, sente um vazio difícil de explicar. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Ou talvez o seu pensamento nem tenha saído de uma preocupação que acompanha você há dias. Uma consulta médica, uma entrevista de emprego, uma conta que vence, um filho que anda distante, uma pessoa que você ama e que parece cada vez mais longe de Deus. São preocupações que ninguém vê, mas que viajam com você para todos os lugares. Enquanto prepara o café, enquanto dirige, enquanto espera o ônibus, enquanto tenta dormir, elas continuam ali. E às vezes o mais difícil não é o problema em si, é sentir que você precisa enfrentar tudo isso sozinho. Mas deixe-me lembrar uma verdade que talvez você tenha esquecido. Antes mesmo de você abrir os olhos nesta manhã, Deus já estava acordado cuidando da sua vida. Enquanto você dormia, Ele continuava sustentando o seu coração. Enquanto você respirava sem perceber, Ele continuava escrevendo uma história que você ainda não consegue enxergar inteira. Nós costumamos olhar apenas para o dia de hoje. Deus olha para toda a caminhada. Nós vemos portas fechadas. Ele vê caminhos que ainda serão abertos. Nós enxergamos atrasos. Ele enxerga o momento certo. É por isso que a esperança nunca depende apenas das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus continua presente, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Talvez hoje você não precise de uma explicação. Talvez precise apenas lembrar que não foi abandonado, que existe alguém caminhando ao seu lado, alguém que conhece seu nome, que conhece a sua história, que sabe exatamente onde o seu coração mais dói. E esse alguém é Jesus. Ele nunca teve medo de se aproximar de quem estava cansado, nunca passou apressado por quem chorava, nunca ignorou quem carregava um peso maior do que podia suportar. Ele continua fazendo a mesma coisa nesta manhã. Está entrando na sua casa através desta oração, está sentando ao seu lado e está dizendo com toda delicadeza: eu sei o que você está vivendo, continue caminhando, eu estou com você. Se esta palavra encontrou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em Ti. Que esta não seja apenas uma frase, mas a oração que vai acompanhar você durante todo este dia. Agora vamos silenciar um pouco a nossa mente e abrir o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por mais esta manhã. Obrigado porque apesar das dificuldades, eu acordei e posso colocar este novo dia em Tuas mãos. Antes de pedir qualquer bênção, quero simplesmente permanecer diante de Ti. Tu conheces aquilo que ninguém conhece. Sabes das preocupações que eu escondo. Sabes dos medos que não conto nem para as pessoas que mais amo. Por isso eu Te entrego este dia como ele realmente é. Entrego o trabalho que me espera, as contas que preciso pagar, as decisões que preciso tomar, as pessoas com quem vou conversar. Entrego minha família, entrego minha saúde, entrego minhas limitações, entrego também aquilo que ainda não aconteceu, mas já ocupa meus pensamentos, porque eu sei que Tu cuidas de mim antes mesmo que eu perceba.
E é justamente sobre essa confiança que Jesus nos fala no Evangelho desta sexta-feira. Em São Mateus capítulo 16, versículos 24 a 28, o Senhor nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo, não como quem caminha obrigado, mas como quem descobriu que vale muito mais andar com Cristo do que percorrer qualquer estrada sozinho. Hoje vamos rezar para aprender esse caminho passo a passo junto de Jesus. O Evangelho de hoje nos apresenta uma das palavras mais exigentes de Jesus. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes, quando ouvimos essa passagem, imaginamos imediatamente grandes sofrimentos, acontecimentos extraordinários ou provações muito distantes da nossa realidade. Mas a cruz da qual Jesus fala quase sempre começa nas pequenas coisas. Ela aparece quando escolhemos responder com calma em vez de devolver uma palavra dura, quando decidimos continuar honestos, mesmo vendo outras pessoas conseguirem vantagens pelo caminho errado, quando perdoamos alguém que talvez nunca venha pedir perdão, quando levantamos cedo para trabalhar, mesmo sem vontade, porque sabemos que nossa família depende de nós. Quando cuidamos de um pai idoso, quando passamos uma noite inteira ao lado de um filho doente, quando continuamos rezando por alguém que já perdeu a esperança, essas também são cruzes, e Deus vê cada uma delas. Talvez você tenha pensado que ninguém percebe o esforço que faz todos os dias, mas o Senhor percebe. Ele vê aquele pai que sai de casa antes do amanhecer, a mãe que prepara o café enquanto todos ainda dormem, a avó que reza o terço em silêncio pelos netos, o jovem que tenta permanecer firme na fé, mesmo sendo ridicularizado pelos amigos, a esposa que continua acreditando que Deus pode restaurar o seu lar, o marido que luta todos os dias para não desanimar diante das dificuldades financeiras. Nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Jesus nunca prometeu que seguir seus passos seria fácil, mas prometeu que jamais caminharíamos sozinhos. Existe uma diferença muito grande entre carregar uma cruz sozinho e carregá-la segurando a mão de Cristo. Quando estamos sozinhos, o peso parece insuportável. Quando caminhamos com Jesus, talvez a cruz continue ali, mas ela deixa de ser sinal de derrota. Ela se transforma em caminho de esperança, porque o próprio Cristo passou pela cruz antes de chegar à ressurreição. E se Ele venceu, nós também podemos continuar. Talvez hoje exista algo que você gostaria de abandonar. Talvez esteja cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de acreditar. Mas escute o que Jesus diz ao seu coração nesta manhã. Não desista no meio do caminho. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento pode estar formando em você uma força que ainda nem imagina possuir. Há pessoas que conhecem muito sobre Deus, e há pessoas que aprenderam a confiar nele porque passaram pelo vale e descobriram que Ele nunca as abandonou. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo com você. Não está castigando, está sustentando, não está esquecendo, está preparando, não está distante. Está caminhando ao seu lado, mesmo quando você não consegue senti-lo. Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos colocar diante de Ti todas as cruzes que carregamos. Algumas são visíveis, outras ninguém conhece. Existem feridas que escondemos até das pessoas que mais amamos, mas nada permanece escondido diante do Teu olhar. Tu sabes onde o nosso coração ainda sangra. Sabes das preocupações que voltam todas as noites, sabes da ansiedade que aperta o peito, sabes da tristeza que às vezes aparece sem explicação. Por isso nós te pedimos, ensina-nos a carregar a cruz sem perder a esperança. Ensina-nos a não endurecer o coração por causa das decepções. Não permitas que o sofrimento transforme a nossa bondade em amargura. Quando tivermos vontade de desistir, segura a nossa mão. Quando a fé enfraquecer, lembra-nos das vezes em que o Senhor já cuidou de nós. Quando o medo falar mais alto, faz-nos recordar que nenhuma cruz é maior do que o Teu amor.
Senhor, nós também te entregamos a nossa família. Olha para cada casa que participa desta oração. Visita o casal que quase não conversa mais. Acalma o coração dos pais preocupados com seus filhos. Abraça os filhos que vivem longe da família. Toca aquele familiar que se afastou da fé. Leva a reconciliação onde existem palavras duras. Leva perdão onde existe orgulho. Leva paz onde existe tensão. Que cada lar sinta hoje a tua presença. E pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração com os olhos cheios de lágrimas, mas não quer que ninguém perceba. Pensa naquela mãe que espera uma ligação do filho, naquele pai que perdeu o emprego e não sabe como pagar as contas deste mês, naquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico difícil, naquele coração que continua esperando um milagre. Que todos eles sintam ainda nesta manhã o consolo que só pode vir de Ti. Senhor, nós também queremos colocar diante de Ti os nossos filhos, os nossos jovens e todas as pessoas que amamos. Tu conheces o coração de cada um deles. Conheces aqueles que cresceram na fé, mas hoje estão distantes. Conheces os que perderam o sentido da vida, os que vivem presos à ansiedade, os que lutam contra a depressão, os que se sentem sozinhos mesmo estando cercados de pessoas, os que se deixaram seduzir por caminhos que prometiam felicidade, mas só trouxeram vazio. Pai amado, vai ao encontro de cada filho que uma mãe nunca deixou de esperar. Visita aquele jovem que já não consegue acreditar em si mesmo. Protege os adolescentes que enfrentam tantas pressões para serem aceitos. Livra-os da violência. Livra-os das más companhias, livra-os das drogas, dos vícios e de tudo aquilo que rouba a esperança. Que eles descubram que o Teu amor é maior do que qualquer erro cometido, que nunca lhes falte alguém que lhes fale de Ti, com carinho, testemunho e misericórdia. Senhor, olha também para os enfermos. Neste momento existem pessoas acompanhando esta oração de um quarto de hospital. Outras rezam deitadas em uma cama, porque o corpo já não responde como antes. Há quem espere o resultado de um exame, há quem esteja iniciando um tratamento, há quem conviva com uma dor constante e silenciosa. Jesus, Tu que passaste fazendo bem e curando os enfermos, estende agora a Tua mão sobre cada um deles. Toca onde existe dor, fortalece onde existe fraqueza, leva serenidade para quem está angustiado, renova a esperança daqueles que já pensam em desistir e abençoa também quem cuida dos doentes, a esposa que permanece ao lado do marido, o marido que acompanha a esposa em cada consulta, o filho que cuida dos pais idosos, os médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde. Dá-lhes força, paciência e sabedoria. Senhor, nós Te apresentamos também o trabalho e o sustento de tantas famílias. Tu sabes como é difícil acordar cedo e não saber se haverá serviço. Sabes da preocupação de quem perdeu o emprego, da angústia de quem faz as contas muitas vezes e ainda assim não consegue fechar o mês. Tu conheces o peso dos boletos sobre a mesa, o aluguel que está para vencer, o remédio que precisa ser comprado, o alimento que nunca pode faltar dentro de casa. Pai, abre portas onde tudo parece fechado. Abençoa quem procura uma oportunidade. Protege quem trabalha nas ruas, nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, nas plantações e em tantos outros lugares. Guarda aqueles que saem ainda de madrugada e voltam apenas à noite para garantir o pão de cada dia. Que nunca lhes falte dignidade, saúde e coragem. E quando o desânimo tentar vencer, lembra-lhes que o fruto do trabalho honesto sempre encontra abrigo no teu coração. Agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, confiantes no amor do Pai que nunca abandona seus filhos, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, queremos renovar a nossa confiança. O Evangelho de hoje nos recordou que seguir Jesus significa tomar a própria cruz. Mas agora compreendemos que a cruz nunca é o ponto final da história. Ela é o caminho por onde o Teu amor nos conduz até uma vida nova. Por isso, quando as dificuldades voltarem ao longo deste dia, ajuda-nos a lembrar que Tu caminhas conosco. Quando surgir uma notícia inesperada, permanece ao nosso lado. Quando vier o medo, recorda-nos que a Tua presença vale mais do que todas as nossas certezas. E que, aconteça o que acontecer, nunca percamos a alegria de continuar seguindo Jesus um passo de cada vez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso alcance você nesta manhã. Que ela entre na sua casa, passe por cada cômodo, alcance cada pessoa da sua família, chegue até aqueles que estão longe, visite quem está trabalhando, acompanhe quem está viajando, console quem está chorando, fortaleça quem está cansado, e que o Senhor coloque sobre o seu coração uma paz que o mundo não consegue dar. Pai amado, antes de terminarmos esta oração, nós queremos fazer algo que muitas vezes esquecemos. Queremos agradecer. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela cama onde descansamos, pela água que chegou à nossa casa, pelo café desta manhã, pelo pão colocado sobre a mesa. Obrigado pelas pessoas que nos amam. Obrigado pelos amigos que o Senhor colocou em nosso caminho. Obrigado pelos pequenos gestos de carinho que tantas vezes passam despercebidos. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis o Senhor nunca deixou de cuidar de nós. Quantas vezes reclamamos daquilo que ainda não temos e nos esquecemos de quantas bênçãos já recebemos. Hoje queremos abrir os olhos para reconhecer a Tua presença nas coisas simples, no abraço de quem nos ama, na criança que sorri, na chuva que faz a terra produzir, na força que recebemos para continuar, na oportunidade de começar mais um dia. Tudo isso também é milagre, tudo isso também é sinal do Teu amor. Recebe, Senhor, este dia que agora realmente começa, recebe a nossa vida como ela está, não como gostaríamos que estivesse, mas exatamente como ela é, com alegrias e preocupações, com certezas e dúvidas, com vitórias e batalhas. Recebe aquilo que conseguimos controlar e recebe também aquilo que precisamos aprender a entregar. Se durante esse dia alguma preocupação voltar ao nosso coração, lembra-nos de levantar os olhos para Ti. Se o medo aparecer, faz-nos recordar que Tu permaneces conosco. Se encontrarmos pessoas difíceis, dá-nos paciência. Se enfrentarmos alguma decepção, não permitas que percamos a esperança. E se este for um dia de alegria, ajuda-nos a reconhecer que toda boa dádiva vem das Tuas mãos. Nesta sexta-feira, queremos confiar toda a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ensina-nos a amar quando for mais fácil julgar. Ensina-nos a servir quando o orgulho quiser falar mais alto. Ensina-nos a permanecer fiéis mesmo quando o caminho parecer longo. Agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Respire devagar. Imagine Jesus caminhando em sua direção. Ele não está com pressa. Quando chega perto, Ele sorri para você. Olha diretamente nos seus olhos. Não pergunta por que você falhou. Não aponta os seus erros. Ele simplesmente estende a mão e diz como uma voz serena: meu filho, minha filha, eu conheço o peso que você está carregando. Não tenha medo, continue caminhando. Eu estou com você. Permaneça nesse silêncio por um momento. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Conte a Ele aquilo que está no seu coração.
Se você sentir vontade de chorar, chore. Se preferir apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus também escuta as lágrimas. Deus também compreende o silêncio. Antes de seguirmos o nosso dia, leve esta verdade com você. Quem caminha com Jesus nunca carrega a cruz sozinho. Guarde essa frase no coração. Repita sempre que o medo aparecer. Repita quando sentir vontade de desistir. Repita quando pensar que Deus está distante, porque Ele nunca abandona aqueles que colocam a confiança nele. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu sigo Jesus com confiança. Escreva como um ato de fé. E se você conhece alguém que está precisando de esperança nesta manhã, envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através de um gesto simples seu. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, permaneça sobre a sua família e acompanhe cada passo deste dia. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem escolhe seguir Jesus nunca caminha sozinho. Evangelizar é preciso,